Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui logo cedo no nosso café. Chega deixando o seu like, que é aquela mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando. Nainggolan, sim, o volante belga pode pintar no Vasco. Payet, o meia francês, quando é que chega ao Rio de Janeiro? Hoje é dia de Vasco, tem Vasco e Red Bull Bragantino. Qual é o time que vai a campo? E o sócio torcedor vai voltar a crescer no Vasco da Gama? Tudo isso e muito mais aqui no nosso café. Então vamos embora? Vamos juntos com muita informação logo cedo falando da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. De imediato com a notícia trazida pelo Lucas Pedrosa ontem, que mais uma vez repercutiu pelo mundo. Porque depois de anunciar o Dimitri Payet, meia francês de 36 anos, que chega ao Rio de Janeiro nessa quarta-feira, essa é a expectativa que ele chegue na quarta-feira, hoje vai ter a confirmação, daqui a pouco vou trazer outros detalhes, o Vasco teve um oferecimento. Por quê? O clube está financeiramente bem, paga um alto salário, como vai pagar ao Payet, algo em torno de R$ 1 milhão por mês, mais metas e bônus, e isso está despertando o interesse de outros grandes jogadores e de empresários, que aproveitam o momento financeiro do Vasco para oferecer grandes nomes. Ah, Azevedo, mas é um cara já na faixa de 35 anos. Porra, será que o Vasco tem que investir assim? Há uma preocupação em relação a elevar a média de idade. Mas isso foi dito, inclusive, pelo próprio Paulo Brax, no bate-papo informal com a imprensa, na última semana, na sexta-feira, lá no CT Moacir Barbosa, que eles perceberam que o elenco do Vasco não dava, era muito jovem, precisava ter jogadores mais cascudos. Erraram quando contrataram só jovens e começaram errando nos cascudos trazidos, como Michael e Serginho, por exemplo, dois caras de composição de elenco que nem tem jogado. Serginho às vezes nem vai para o banco, hoje vai. Michael também viajaram para Bragança Paulista para o jogo com o Red Bull Bragantino. Mas elevar a idade era necessário para dar um time mais cascudo, mais tarimbado. E aí, jogadores como Medel, como Payet, dentre outros que chegaram agora, exatamente vem com essa rodagem. O próprio Paulinho já tem 26 anos, é um jogador mais rodado, estava fora do país. Então o Vasco busca jogadores nesse perfil. E o Nainggolan, um volante belga, com passagens pela Roma, pela Inter de Milão, por diversos clubes da Europa, mas eu cito esses dois, foi onde até acompanhei mais a carreira do Nainggolan. É um jogador, para quem não conhece, e aí eu vou trazer características, é aquele cara volante mordedor, volante pegador, forte, mas com uma personalidade também muito forte, estilo pitbull. Eu até comparei nos grupos em que eu participo, jogador que tem uma característica semelhante a um pitbull, né, aquele cão de guarda, com Dennis Rodman, o bad boy da NBA, que fez sucesso na década de 90 no time do Chicago Bulls, liderado por Michael Jordan, Scott Pippen, e o Dennis Rodman era aquele cara também que fazia um trabalho incansável e foi um dos destaques do Chicago Bulls. Ele foi oferecido, Ramon Dias está convencido de que é um grande nome, um jogador que está livre no mercado e que poderia chegar imediatamente. O Vasco hoje tem 9 estrangeiros no elenco, com a chegada do Dimitri Payet. Só podem ir para o jogo 7. Então, nesse momento, arriscaria que Carabarral e Galarça ficariam de fora, na hora da lista final para o jogo do Campeonato Brasileiro. Se chegar o Nainggolan, vamos a 10. Teria que tirar mais um estrangeiro. Isso será problema, Azevedo? Não. Problema para o Ramon Dias, que ganha muito bem para resolver essa questão. Então, a notícia trazida pelo Lucas Pedrosa, e que eu confirmei, o Nainggolan foi oferecido ao Vasco
avaliado pela comissão técnica, agora as negociações começam. É um jogador interessante, um volante que sai para o jogo, um volante que chega na área, mas é um jogador que leva muitos cartões amarelos, é um jogador que tem um temperamento muito forte, mas agregaria demais com a sua experiência no Campeonato Brasileiro. A minha única preocupação é o Vasco ter jogadores agora muito acima de 30 anos. Isso me lembra aquele time que o Jorginho dirigia, não estou falando tecnicamente, mas com jogadores muito mais velhos. O próprio Rodrigo Xerife, o nosso comentarista, estava nesse time. Tinha Júlio César, tinha Diguinho, tinha Andrezinho, tinha Nenê. Eram jogadores mais rodados, mas que a gente viu que no segundo tempo cansava. O time dava uma pregada. Hoje o Vasco teria jogadores experientes como, no time titular, Medel, Berrete, Payet, vindo Nainggolan, já estou falando de 4, rapidamente aqui jogadores acima dos 30 anos. Então tem que entender se esse time não afogaria no segundo tempo. Claro que hoje, com 5 substituições, diferentes daquela época, que eram 3, você rejuvenesce e oxigena o time. Ok, aliás, falando no time, que hoje enfrenta o Red Bull Bragantino, a tendência é Léo Jardim, Robson, Medel, Léo e Piton. A dúvida seria Zé Gabriel ou Jair no meio-campo. E aí você tem a composição, tem Marlon Gomes, tem Paulinho para compor esse meio de campo, Gabriel Peck, Orediano, Berrete, ou Gabriel Peck, Orediano e Seba. Enfim, algumas dúvidas que tem o técnico Ramon Dias. O jogo começa às 9 da noite, terá a nossa transmissão aqui no Fanático Vascaíno. Eu e o Rodrigo Xerife estaremos com você a partir das 8h15 da noite. Payet chega na quarta-feira, pelo menos essa é a informação que eu tenho, já que o Vasco joga hoje, né, e volta ao Rio de Janeiro amanhã. E o Vasco está organizando uma chegada do Dimitri Payet, que vai atrair muitos torcedores ao aeroporto. Aliás, a palavra Vasco no fim de semana, muito buscada no Google também, porque é um jogador de renome internacional, assim como o Nainggolan, o belga, volante oferecido ao Vasco. O Vasco entra num outro cenário. Isso tudo, torcedor, mexe com o dia a dia. Por isso aqui, faço o meu apelo a você, torcedor. Mas já tenho certeza de que muitos estão nesse caminho. O projeto sócio-torcedor do Vasco, que é uma receita contínua, que chegou a bater 185 mil sócios em 2019, quando o Vasco fez aquela campanha de recuperação do sócio-torcedor e veio de fora para dentro. Vamos de novo fazer essa campanha. É uma receita recorrente. O Vasco fazendo um trabalho de melhora do seu time, a autoestima do torcedor vai lá em cima, o peito estufa, o torcedor volta a ter orgulho de acompanhar o Vasco. Com um jogador do seu tamanho, que é o camisa 10 Payet, um treinador do seu tamanho, que é o Ramon Dias, claro que o consumo Vasco aumenta. Não só de produtos, quando você vai comprar produtos do Vasco, como também de receitas de bilheteria, como também receitas do sócio-torcedor. Tenho certeza que uma adesão em massa faria com que cada vez mais a atual gestão entendesse muito mais do poder e conhecesse do poder do torcedor vascaíno. O CEO Lúcio Barbosa, Vasco, conhece muito bem. Aliás, deu uma entrevista exclusiva para mim no sábado e está aqui no nosso canal, em que ele fala que não existem 2 Vasco, e é verdade, é um só, SAF e associativo. E o torcedor torce para esse único Vasco. E tenho certeza que uma adesão em massa faria elevar mais ainda o nosso nível, não só de contratações para 2024, como também a autoestima e a moral, para a gente sair logo da zona de rebaixamento. Lembrando que só depende do Vasco. O Vasco tem 2 jogos a menos. Com a derrota do Santos, a goleada, a sapatada que tomou do Fortaleza, o Vasco vencendo o Bragantino hoje e o América Mineiro no jogo atrasado, já sai da zona de rebaixamento. Claro que esse jogo ainda não está remarcado,
tem o Atlético Mineiro como próximo desafio, já pelo início do segundo turno, mas o jogo é no Rio de Janeiro. E hoje deve ter novidades. Se o Maracanã, através da Justiça, o Vasco consegue, hoje ou até amanhã, ou libera São Januário. Porque não tem nenhum cabimento o Vasco jogar sem torcida. Um grande abraço, galera, e até mais tarde na nossa transmissão aqui no Fanático Vascaíno.